Como que eu faço para me livrar do karma familiar? Compreender a lei do karma é uma das coisas mais importantes da nossa encarnação. O karma não é do espiritismo, não é do hinduísmo, não é uma crença religiosa. O karma é uma lei da natureza. É a lei da justiça e a lei do equilíbrio. Eu só posso dizer que Deus é justo e que existe a evolução da nossa alma, do nosso espírito, porque existe a lei da natureza, que deram o nome de karma, mas também é a lei da ação e reação que a física fala, e do plantar e do colher que o cristianismo sempre falou. A lei é a mesma, muda o nome, mas a lei é a mesma. E se a gente não se adaptar a ela, não compreender ela de forma profunda, vamos ficar patinando, patinando e sofrendo perante a vida, nessa vida e noutras vidas. Albert Einstein dizia que Deus não joga dados. O que ele queria dizer com isso? Tudo no universo é pré-determinado por causa e efeito. Nada acontece por sorte, nada acontece por acaso, nada está solto no universo. Se algo parece sem explicação ou aleatório, isso é devido à nossa ignorância e não por falha da natureza. E uma das leis mais importantes da natureza é a lei do karma, a lei da causa e efeito. Aqui no nosso plano físico, geralmente os efeitos são de imediato. Por exemplo, se eu jogar uma bola, se eu chutar uma bola contra um paredão, ela retorna para mim. Se eu pular de um prédio, eu vou me machucar. Se eu tropeçar no meio da rua, vou ralar meus joelhos. Então, toda causa gera um efeito quase que de imediato quando se trata de ações físicas. Só que aí que tá. Não é só as nossas ações que geram reações. Os nossos pensamentos e as nossas intenções, principalmente um pensamento com sentimento, gera uma reação. E se for um pensamento com sentimento e uma ação, vou gerar uma reação proporcional àquilo que eu pensei, senti e fiz. O grande ponto é que nem todas as nossas ações vão gerar uma reação de imediato no plano físico. Às vezes, essas reações nós vamos colher após a morte ou nas próximas encarnações. E às vezes estamos aqui nessa encarnação colhendo os efeitos de existências passadas. Isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. Porque diz que acredita na reencarnação, diz que acredita na lei do karma, mas quando algo ruim acontece com ela, ela acha injusto. Não é injusto, é colheita de dívidas anteriores. Por mais que agora você olhe e pense assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que que isso tem que me acontecer? Algumas tradições chamam de planejamento reencarnatório, né? O que acontece? Antes da gente encarnar, é definido uma porção de karmas, de dívidas, né? Vamos falar dívidas para ficar mais fácil. É selecionada uma porção de dívidas que nessa vida aqui eu vou ter que vir pagar. Não dá para evitar. Então vai selecionar lá 3 dívidas e nessa encarnação elas vão se apresentar para mim e eu vou ter que pagar. Por quê? Para equilibrar, tá? No universo tudo é equilibrado, nada fica em desequilíbrio. Então, se eu causei o mal de alguma forma, eu vou pagar esse mal para manter o equilíbrio do universo. E também para a evolução da minha própria alma. Selecionado lá 3 dívidas que eu vou vir pagar. Só que também a natureza ela é misericordiosa. A gente não vem aqui só para pagar dívidas. Coisas boas que construímos nas vidas anteriores, que desenvolvemos, né, faculdades psíquicas, virtudes que já desenvolvemos em vidas anteriores, também é pego uma porção dessas virtudes, dessas qualidades que vão se apresentar aqui na minha encarnação. Então, até nisso há o equilíbrio, as dívidas e as qualidades. Essa porção de karma que eu trago aqui para esta vida é chamada de karma maduro, ou seja, o karma que já está pronto para ser colhido. A manga, quando está madura, está pronta para ser colhida. Assim é os karmas maduros. São esses que vão se apresentar para você nessa vida, inevitável, inegociável, vão aparecer para você. E você tem que lidar e, como ensina o Espiritismo,
aprender com as situações, tirar o melhor de tudo isso. Não tem para onde correr, não tem regalia para ninguém. Todo mundo que está aqui está com dívidas a pagar, senão não estaria aqui. A partir do momento que eu não tenho mais karmas, eu não tenho mais afinidade com esse plano aqui, eu não preciso mais dos aprendizados daqui da matéria física. Então, tenhamos em mente, as coisas ruins que nos acontecem são efeitos de causa que geramos. E também coisas boas, né? Às vezes a pessoa nasce já numa família, por exemplo, de músicos, onde o pai, a mãe, os irmãos são músicos, cada um toca um instrumento, a mãe canta. E aquela criança, desde pequena, já gosta. E rapidinho ela se desenvolve. Rapidinho ela aprende os instrumentos, aprende a cantar, se torna um grande musicista. Aí você pode pensar, deu sorte. Não deu sorte, foi condições que ela fez por merecer em existências anteriores. Então, tudo que a gente desenvolve de bom, de útil, de evolutivo para nossa alma, não vai ser perdido. Também vai ser aproveitado nas próximas encarnações. Então, que a gente tenha essa consciência que hoje construímos o nosso futuro. A semeadura é livre. Esse é o nosso livre-arbítrio. Mas a colheita é obrigatória. Além do Prarabdha Karma, que é o karma maduro, pronto para ser colhido nesta encarnação, também tem o karma em formação, que é o que eu acabei de dizer. O karma em formação é aquele que, perante as nossas escolhas, as nossas ações, estamos desenvolvendo para colher os efeitos dele, ou nesta vida, ou nas próximas. O nosso livre-arbítrio é semear, fazer a nossa plantação. A gente sabe, né? Se você entende o mínimo de plantação, você sabe que ao plantar uma árvore, não é amanhã que ela vai estar grande, que ela vai dar frutos. Por mais que hoje eu seja uma boa pessoa, desenvolva virtudes, busque a minha espiritualidade, o meu equilíbrio, enfim, tudo de bom, às vezes ainda assim a minha vida tá meio bagunçada, tá meio confusa. Por quê? Porque eu ainda estou colhendo efeitos de causas do passado. Só que essa minha conduta, no aqui e no agora, eu estou semeando para colher no futuro, seja nesta vida ainda ou nas outras, mas a colheita é obrigatória. Então, o karma em formação é esse que semeamos na nossa encarnação para colher no futuro. De Kriyamana Karma. Me perguntaram no meu Instagram como se livrar de karmas familiares. Se livrar não é bem adequada essa palavra, porque ninguém se livra de karma, né? Se a gente se livrasse dos nossos karmas, quer dizer que a gente não pagaria, ficaria em dívidas eternamente. E não é bem assim que funciona, tá? Não tem regalia para ninguém, não tem escolhidos do karma. Plantou, vai colher. A pergunta ideal seria como lidar com o karma familiar, né? Não tem como se livrar. Se o karma se apresentou para você no seu núcleo familiar, resta pagar essa dívida, tá? Se puder aprender com esta situação, melhor ainda. Vai sair com saldo positivo. Mas se não puder aprender nada, se achar que não tem jeito, como diz no livro Aos Pés do Mestre, pague seu karma com alegria. E assim, é muito comum os karmas se apresentarem no núcleo familiar. Por quê? Por vários motivos. Uma das possibilidades, você tem dívidas com essas pessoas do seu núcleo familiar, mãe, pai, avó, quem quer que seja. Ou até mesmo rivalidade, né? Você tem inimizade com essas almas. Então, o que a lei do karma faz? Une no núcleo familiar. Por quê? Porque não tem para onde correr. Você é obrigado, pelo menos uma parte da sua vida, a conviver com essas pessoas. Então, a chance de vocês fazerem as pazes, se reconciliarem, é muito grande do que se esse espírito, que era seu inimigo, por exemplo, viesse como um amigo. Porque na primeira briga vocês se distanciam, cada um vai para um canto e some. Agora, quando é pai e mãe, o buraco é mais embaixo. Quando é filho, quando é marido, não dá para correr. Você é meio que obrigado a conviver com essa pessoa, aprender com ela, fazer as pazes. Isso na melhor das hipóteses. Às vezes não dá, né? Às vezes
o que aconteceu entre dois espíritos é tão forte, tão pesado, que mesmo vindo na mesma família, não acontece uma reconciliação. Só que mesmo assim é pago algumas dívidas que um tem com o outro. Não é acaso a família que a gente nasce, né? Quando a nossa alma vai descer para a encarnação, ela vai descer exatamente naquele pai e mãe que ela tem afinidade, ou seja, aquele pai e mãe que vai oferecer as condições que essa alma precisa nesta encarnação. Seja condições boas, ela vem numa família já de músicos, porque ela desenvolveu isso nas vidas passadas, então é uma tendência positiva, ou ela vem numa família aonde tem questões que a alma dela precisa também lidar. É a mais comum, né? A gente nascer numa família, por exemplo, a gente que está na caminhada da espiritualidade, às vezes pensa, nem sei como que eu cheguei aqui, né? Porque vem de uma família ou religiosa fanática, ou vem de uma família materialista. Então, assim, eu, por exemplo, não vim em condições favoráveis para desenvolver a espiritualidade. Só que mesmo assim, mesmo crescendo em condições desfavoráveis à espiritualidade, eu apanhei muito, eu sofri muito, só que chegou um momento que eu encontrei o caminho. Eu paguei karmas, dívidas que eu tinha, só que em algum momento eu consegui retomar a minha caminhada espiritual. Mesmo diante dos karmas que se apresentaram para mim, que eu tive que lidar, que eu tive que pagar nessa vida. Voltando à nossa questão, como se livrar de karmas familiares? Primeiro, que não se livra de karma, igual eu falei, a gente paga e, na melhor das hipóteses, aprende com ele para não precisar repetir. É claro que isso não quer dizer que você vai deixar sua família fazer o que quiser com você, te humilhar, enfim. Só que ao alimentar esse sentimento de raiva, de se sentir superior a eles, de pensar eu não mereço essa família, eu merecia algo melhor. Ao fazer isso, você reforça o vínculo negativo, porque tem aquela frase, né? Nada separa o amor e o ódio. Se você não consegue desenvolver amor por essa família, não desenvolva o ódio, porque se você desenvolver o ódio, ó, na vida seguinte, tá de novo no mesmo grupo. Então, se a gente não consegue desenvolver o amor, é melhor desenvolver a indiferença. Se eu não consigo fazer o bem para essa família que eu nasci, se eu não consigo lidar, conviver, então eu preciso me esforçar para desenvolver a neutralidade diante deles. A melhor coisa que eu posso fazer para romper um laço kármico, ou desenvolvendo a gratidão, ou desenvolvendo a neutralidade. E estudar a lei do karma, estudar as leis da natureza, é um grande passo de evolução espiritual. A gente precisa primeiro compreender as coisas intelectualmente, né? É normal, a gente não aprende nada se não for primeiro intelectualmente. Então, aprender a teoria é o primeiro passo. E aí, depois, a prática é possível, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela só vai pensar em parar de fumar se primeiro ela entender intelectualmente que o cigarro faz mal. Depois de compreender o que o cigarro pode causar na vida dela, aí ela pode tomar uma ação para parar de fumar. Compreender a lei do karma primeiro intelectualmente já é o primeiro grande passo para você conseguir trazer para a prática do seu dia a dia. Nossa alma, ela reencarna e reencarna e reencarna. Esse ciclo de renascimentos é para a evolução da nossa alma. Só que essa evolução, ela se dá por erros e acertos. Cada vez que a gente desce aqui e erra um monte e aprende um monte, a gente retorna para nossa alma com experiências. Ela vai aprender com os erros e com os acertos. Na próxima vez que ela vier, não vai ser do mesmo ponto que ela veio da outra vez. Vai ser com um pouco mais de sabedoria, mas esse caminho é muito individual. Ter almas que vêm e aprendem rápido, evoluem rápido. E vai ter outras que nadam contra a maré, né? Quantas pessoas a gente não conhece. O seguinte, eu não acredito nem vendo. O que fala que tudo isso é bobeira e vive do jeito que bem quer, gerando karmas e mais karmas, e a vida vira aquele caos, né? Aquela loucura. Não sabe nem dizer de onde vem tanta coisa ruim que acontece com ela. Revendo aqui as nossas reflexões. Primeiro, o karma maduro é aquele que já viemos para a encarnação para pagar. Não tem para onde correr, é inevitável. Ele vai se apresentar diante de nós. E aí temos dois caminhos. A partir dessa coisa que me acontece, eu posso gerar ainda karmas piores,
Ou eu posso aprender com a situação, para não precisar mais repeti-la. E quando eu não tenho conhecimento do karma, é muito fácil, quando algo ruim me acontece, eu gerar karmas ainda piores. Quantas pessoas vocês não conhecem que, diante de um problema, caem em depressão, se entrega à bebida ou até às drogas? Ou eu posso usar do meu discernimento para, quando o karma se apresentar para mim, eu parar e refletir. Peraí, como diz minha mãe, você não é flor que se cheire. Algo eu fiz para atrair isso para minha vida, porque nada vem ao acaso. Eu não me lembrar do que eu fiz não anula que essa situação se apresentou diante de mim e eu tenho que lidar com ela. Você pode ignorar a lei do karma, mas você não pode sair fora dela, porque é uma lei universal da natureza, do universo. Então, além do karma maduro, também temos o karma em formação. É aqui que na realidade está o que podemos fazer de útil da nossa encarnação. Quanto mais ações positivas, pensamentos positivos, intenções genuínas, qualidades, virtudes que eu desenvolvo, quanto mais eu busco a minha espiritualidade, ser uma pessoa do bem, uma pessoa equilibrada, mais eu pratico o perdão, tudo de bom que eu aprendo e desenvolvo não será perdido também. Eu vou colher nessa, vou colher nas próximas vidas. Pode ser que na próxima vida eu nasça numa família, falando de família, né? Pode ser que numa próxima vida você nasça em condições melhores, no sentido de, né, ter pais mais amorosos, já nascer numa família que busca a espiritualidade. Enfim, né? Aí cada um vai ter os seus propósitos, as suas metas, suas preferências. O importante é a gente ter consciência. Nosso livre-arbítrio, o nosso poder está no hoje. Está no que eu faço daqui para frente. O que eu fiz lá atrás já era. Na hora certa eu vou ter que pagar. Mas o que eu faço daqui para frente é a minha futura colheita. Então, espero que esse vídeo tenha te trazido boas reflexões. E se você gostou dele, fica aí o convite para você se inscrever aqui no canal.